que está aqui connosco. Olá, Sofia, muito boa tarde. Para podermos olhar para as cartas e saber o que é que os astros nos dizem sobre 2019. Para já, em termos gerais, é um ano positivo ou nem por isso? Em termos Eu gerais. creio que sim, será um ano positivo. Que bom. Será um ano de transformação, acredito também. Cada vez mais as pessoas querem verdade na vida delas, querem fazer algo que lhes faça sentido, querem viver um dia-a-dia mais feliz e vão, de modo geral, creio que todos os signos vão lutar um bocadinho para isso. Que bom. Então vamos começar. Essa transformação. Vamos lá, primeiro signo. Vamos embora. Vamos então com os nativos de Carneiro. Os nativos de Carneiro chegam-nos com uma energia geral, que é uma carta que é a foice. A foice vem dizer que estes nativos vão querer fazer transformações. A energia deles, natural, da impulsividade, de querer, no fundo, cortar com tudo aquilo que já não lhes faz sentido. Querem mudanças positivas para poderem dar espaço a que cresça algo novo. Na parte do amor, a energia para estes nativos desceu com a carta do buquê. O buquê fala de um período de romantismo, de um período de maior sensibilidade também, lá está, do viverem melhor. Eu acho que vai ser um ano muito interessante, de um modo geral, para toda a gente. Na parte profissional, os nativos de Carneiro vão contar com a energia da carta da serpente, que vem falar que eles têm que estar muito alerta. Podem surgir alguns jogos, por vezes, por trás de bastidores. Então, o segredo é sempre manter uma postura mais clara possível. Honesta. Honesta, exatamente. Mostrar aquilo que lhes vai na alma, focarem-se naquilo que eles querem e serem transparentes para que só receberem exatamente isso do universo. Na saúde e do bem-estar, surgiu-nos a carta à Torre, que vem falar aqui de algumas fragilidades em termos de coluna, há aqui alguns check-ups que vão ser necessários para fazer ao longo do ano. Muito bem. Então, agora signo Touro. Os nativos de Touro chegam com a carta os jardins, que é muito dentro da energia deles, que no fundo que tem a ver com a socialização, com o viverem, com o terem tempo também para eles próprios. Os nativos de Touro este ano para mim estão ótimos. Na parte do... é uma cunha. Vão no fundo ter tempo para parar para usufruírem da vida, que eu acho que isso é muito importante. É o que eu disse, acho que, do modo geral toda a gente vai querer estar a viver mais. Claro. Eu acho que isso é positivo. É positivo termos essa consciência, não é? Na parte do amor, surge-nos a carta da criança, que vem falar de uma renovação para as pessoas que já têm um relacionamento e vem falar de início de um novo relacionamento para quem está solteiro, por aí. Na parte profissional, surgem-nos 3 cartas, surgem-nos as cartas, eu tirei 3 porque estas cartas de Lenormand são sempre cartas que por vezes precisamos de perceber um bocadinho melhor, funcionam por combinações, e se nos a carta, o caixão, a mulher e o homem, tem a ver com mudanças que também vão surgir, mas tem a ver muito com pessoas, ou seja, é possível que estes nativos sintam que ao longo do ano vão tendo mudanças sucessivas dos colegas de trabalho, novas aprendizagens que vão surgindo. É bom. Eu gosto, eu acho que a mudança é sempre mudanças positiva. boas, mudanças Sim. bastante positivas. Na parte da saúde e do bem-estar surge a carta da árvore, que vem dizer que estes nativos durante este ano vão querer muito adotar hábitos saudáveis, ao nível da alimentação, praticarem desporto, lá está, viverem melhor. Isto foi desenhado para Vai mim, ser quer um ano dizer, fantástico. é um ano fantástico. Para os nativos de Touro, gêmeos já não podem dizer o mesmo. Então como é que vai ser para Gêmeos? Sou eu, não é? Os geminianos chegam-nos com a carta dos chicotes, como na energia geral, que é uma carta que vem falar aqui de alguns desafios. Eles vão conseguir atingir os seus objetivos, mas no fundo vão ter que andar com aquilo que às vezes pode ser um pouco difícil para estes nativos. O foco, a concentração. Têm uma tarefa, levarem até ao fim. Têm um projeto, levarem-no até ao fim. Lutarem mais. Eu acho que eles isto é fácil para eles, na verdade. Na parte do amor, surge-nos a carta as nuvens, vem falar aqui de alguma sensibilidade maior. Eles podem, por vezes, colocar os relacionamentos que têm em causa, podem sentir-se mais instáveis emocionalmente, podem ter dúvidas em relação ao passado, vão andar assim mais numa energia estranha. Mais instáveis, não é? Exato. Mais sensíveis. Na parte profissional, surge-nos a carta do Cavaleiro, que vai falar sempre de novidades constantes, ou seja, é possível que eles tenham constantemente projetos novos, situações novas que vão surgindo, portanto que isso tem muito a ver com a energia deles, com a parte mercuriana, não é, das ideias, do plano das ideias. O segredo vai ser concretizarem, que eu acho que isso também vai ser muito interessante para eles. Na parte da saúde e do bem-estar, surge a carta dos ratos, que tem a ver com o nervosismo, portanto com a ansiedade, que também é um pouco característica destes nativos. Muito bem. Próximo signo. Caranguejos. Caranguejos. Os nativos de Caranguejos chegam-nos com uma energia maravilhosa geral, que é o trevo. O trevo fala de sorte, jovialidade, viver bons momentos, também estão ótimos. Ai, que bom. Podem, no fundo, viver toda a sensibilidade que eles têm. Na parte do amor, surge a carta o homem e os jardins. Estas cartas vêm falar de que eles vão, dentro dos relacionamentos ou num novo relacionamento, eles não se vão esquecer deles. Ou seja, vão pensar neles em primeiro plano, porque isso também às vezes é importante, não é? Mimarem-se mais, tratarem-se mais, não, no fundo, não darem espaço a demasiada
flexibilização, no fundo, muitas vezes eles anulam-se, então vai haver aqui um inverso, eles vão tentar manifestar mais aquilo que vai no coração deles e eu acho que faz todo o sentido também. Na parte profissional, surge a carta o cão, que vai falar de parcerias, sociedades, lealdade, fidelidade, no fundo vivemos num ambiente profissional mais amistoso, também excelente. Saúde e bem-estar, surge a carta o navio, que vem dizer que eles podem ter algumas fragilidades em termos de líquidos no corpo, rins, bexiga, situações assim. Mas estar atento à saúde aqui também se justifica. Exatamente. Leão. Os nativos de Leão chegam-nos com uma energia geral da carta-chave, que significa que eles poderão ter muita sensação, muito ímpeto ao longo do ano de terem novos projetos, novas situações, e isso será muito positivo, abrirem novos caminhos. Portanto, é quase como se de qualquer situação, por mais difícil que seja, eles vão ter sempre a solução para chegarem ao resultado que eles desejam. Na parte do amor, chega-nos a carta os peixes, que significa que estes nativos durante este ano vão, no fundo, dar muito do coração deles. Ou estão muito apaixonados ou não estão nada apaixonados, não vai haver mais ou menos para os nativos de Leão, que também faz todo o sentido com a energia deles. Na parte profissional, surge a carta a raposa, que significa que qualquer situação que surja na vida profissional deles vai ter que ser com muita alerta, saber fazer aqui algum jogo de cintura, podem surgir às vezes algumas situações desafiantes. É uma energia positiva, mas é uma energia em que eles vão ter que saber usar também a intuição deles. Portanto, ou seja, não é tudo assim tão linear quanto isso. Não é linear. Na parte da saúde e do bem-estar surge a energia da carta do buquê, que vai falar aqui de algumas alergias que podem ter ao longo do ano, poderão estar mais atritos a isso. Depois temos os virginianos, chegam-nos com a carta como energia geral o navio. O navio vai falar de uma transformação bastante grande ao longo deste ano de 2019. Estes nativos, aquilo que eles vão no dia 1 de janeiro, no dia 31 de dezembro, vão estar completamente diferentes, mas será algo muito sucessivo, muito progressivo. Portanto, dentro da energia dos virginianos, eu acho que é excelente, porque eles vão dar um passo de cada vez. A transformação vai ser progressiva e vai ser boa. Esta energia desta carta também vai falar muito da necessidade de sentirem vontade de fazerem viagens ao estrangeiro, andarem por aí, portanto é excelente. Na parte do amor, surge-nos a carta do urso. A carta do urso vai falar sempre de uma energia muito de proteção, portanto num relacionamento poderão sentir muita vontade de proteger a pessoa que têm ao lado, se sentirem protegidos também. Poderá haver, no entanto, aqui algum domínio que terá de ser um bocadinho controlado, com alguma consciência, de perceber até que ponto é que a minha vontade não está a ser superior e não está a criar desequilíbrios no relacionamento em si. No fundo, são alertas que temos de ter atenção. Na parte profissional, temos uma carta maravilhosa, que é as estrelas. As estrelas é sorte, portanto, todos aqueles projetos que estão na gaveta devem, sem dúvida, sair. É para ver a luz do dia, não é? E terem a visibilidade que eles desejam. Na parte da saúde e do bem-estar, surge a carta a cruz, para falar aqui de algumas fragilidades em termos de ossos, coluna, que eles poderão ter ao longo do ano. Muito bem. Depois vamos para balança. Os nativos de balança chegam-nos com a energia geral da carta do buquê. Também tem muita energia de Vênus, uma energia muito de romantismo, de convites, de saídas com amigos, saídas em família. Portanto, eles também vão usufruir da vida. Lá está, eu acho que isto vai ser um ano em que vamos fazer mudanças, mas mudanças positivas em que vamos usufruir mais do nosso dia-a-dia, do momento presente. Faz todo o sentido. No amor surge a carta árvore, portanto, é uma carta que vem falar de uma energia muito saudável, ou seja, os relacionamentos vão ser mais calmos, mais tranquilos, mais seguros e vão ser algo que lhe vão trazer também uma satisfação interior, uma nutrição interior. A nível profissional surge a carta o caixão, que é uma carta que vem falar de transformação, de mudanças. Portanto, este ano pode significar um final de um ciclo para os nativos de balança, aquilo que já não faz sentido, aquilo em que nós não estamos a aprender mais, porque não fazer a tal transformação e essa mudança. Ao nível da saúde e do bem-estar, surge a carta dos peixes, que vem falar do aparelho circulatório, portanto, poderão surgir fragilidades nesse sentido. Muito bem. Depois, escorpião. Peço desculpa. Os nativos de escorpião chegam-nos com a carta de energia geral âncora. A âncora vem falar de estabilidade, segurança. Eles poderão sentir ainda mais energia workaholic dentro deles, com os escorpiões um bocadinho... Os que trabalham muito vão querer trabalhar ainda mais. Vão se focar muito naquilo que são os objetivos deles. Eventualmente, que a carta de âncora também fala de alguma inflexibilidade. Portanto, isto é mais às vezes uma tomada de consciência. Até que ponto é que nós estamos às vezes a ser inflexíveis relativamente ao mundo à nossa volta. Portanto, tentar mudar isso e também tentar... Estes aqui estão com uma energia um bocado workaholic, que não tem muito a ver com a energia do ano. Portanto, eles têm que repensar um bocadinho o ano e fazer estas mudanças que são super importantes. Na parte do amor surge a carta do coração, portanto vai ser tudo vivido com muita intensidade. Portanto, os relacionamentos vão ser muito beneficiados com esta energia de uma maior sensibilidade, de carinho e de romantismo. As pessoas que estiverem solteiras poderão realmente agora conhecer um novo relacionamento.
A nível profissional, surge-nos a carta à árvore, portanto eles vão se sentir estáveis, seguros, vão se sentir felizes, talvez por daí a vontade de produzirem tanto. Mais, exatamente, corre-nos bem. Exatamente, se corre bem, naturalmente nós temos mais vontade de fazer. A nível da saúde e do bem-estar, surge a carta da raposa, portanto eles este ano poderão estar um bocadinho mais atritos às gripes e às constipações, portanto protejam-se. Sagitarianos. Vamos para o Sagitário, sim. Sigam-nos com a energia da carta as corujas. As corujas vêm falar de comunicação. É uma carta que fala também muito da energia espiritual, ou seja, é possível que estes nativos durante este ano sintam um ímpeto por desenvolver mais a espiritualidade deles próprios. E este desenvolver da espiritualidade não é propriamente aprender uma arte qualquer ligada à espiritualidade, mas é conhecerem-se mais eles próprios, meditarem mais, relaxarem mais. Se lhes Mais um fizer processo de sentido, autoconhecimento, não é? exatamente, se lhes fizer sentido desbravarem um bocadinho mais este processo de autoconhecimento, porque não? Na parte do amor, surge a carta Os Caminhos, que vem falar de decisões. Portanto, este ano poderá ser um ano de decisões, tanto em termos de relacionamentos, de projetos em comum, como para quem está solteiro, porque não decidir ou não cortar com o passado ou ir rebuscar alguma coisa ao passado que não está ainda bem resolvida para ser resolvida. A nível profissional, surge-nos a carta O Anel, que vem falar um pouco de padrões. É possível que estes ativos se sintam, por vezes, que pode mudar o cenário, podem mudar os colegas, mas na verdade eles estão sempre a repetir as mesmas tipos de coisas. vivências. E só eles podem romper isto. Talvez a tal necessidade da carta da energia geral das corujas, deste maior autoconhecimento. Percebermos até que ponto é que eu não devo fazer a transformação, a tal mudança que é necessária. Esta carta do Anel também vem falar de contratos, portanto podem surgir novas apostas profissionais ao longo deste ano. Ao nível da saúde e do bem-estar, surge-nos a carta Urso, que mais uma vez vem falar um bocadinho da espiritualidade, porque a carta do Urso vem falar da alimentação, de que maneira é que eu tenho, é que temos alimentos que nos fazem mal a nós próprios, ao nosso próprio bem-estar, não é? Todas estas transformações são pedidas aos nativos de Sagitário para este ano. Aliás, esta preocupação com a alimentação começa a ser já um bocadinho estendida até a outros signos, não é? Porque as pessoas percebem que aquilo que comem é muito importante para a sua saúde. Exatamente. Capricórnio. Somos aquilo que comemos, não é? Mesmo. Os capricornianos chegam-nos com a energia geral da carta do buquê. Eles vão ter aqui alguns desafios ao longo deste ano, mas de um modo geral eles querem contrariar esta tendência quando surge com a carta do buquê. A carta do buquê é uma carta de viver, de estar bem com o mundo à nossa volta, de aceitar convites para sair, de nos divertirmos, de estarmos mais despertos para viver bons momentos. Portanto, há uma vontade, pelo menos, de contrariar algumas adversidades que eles vão tendo ao longo da vida e ao longo do ano. A nível do amor, chega-nos a carta o homem e a âncora, surgem aqui duas combinações que têm a ver com alguma teimosia que eles podem sentir ao longo do ano, alguma inflexibilidade que eles poderão contrariar. Os mas o Capricórnio é especialista nisso. Pois, exato, por isso é que nós estamos aqui a tentar ajudá-los, não é? Vamos lá tentar mudar. Somos assim, mas podemos fazer mudanças, não é? E eles, portanto, têm que tentar ser um bocadinho mais flexíveis. Lá está, se eles querem viver melhor, têm que flexibilizar um pouco mais. Tanto os que têm um relacionamento, como aqueles que são solteiros, não é? Porque, se calhar, para terem um relacionamento que seja realmente gratificante, têm que fazer algumas transformações. A nível profissional, surge-nos a carta a chave é falar de abertura de caminhos. Portanto, eles vão perspectivar, fazer planos, muito dentro da energia do Capricórnio, não é? Têm tudo muito bem estruturado e vão conseguir abrir as portas certas. Portanto, tudo vai funcionar desde que eles empreguem o esforço, mas eles estão habituadíssimos a isso, portanto, isso para eles não é nada. Vai ser um ano, certamente, em termos profissionais, muito bom. A nível da saúde e do bem-estar, surge a carta aos lírios, que mais uma vez vem sugerir também a estes nativos que façam transformações em termos de hábitos. Os lírios falam-nos de algum envelhecimento precoce, problemas a nível hormonal, é muito uma carta mais das pessoas mais velhas, portanto há aqui que tentar adotar hábitos, às vezes até forma de estar na vida, não é? Otimistas, mais bem dispostos, mais... Saúde física, mental e emocional, toda ela faz falta, não é? Exatamente, é o segredo para viverem o melhor possível este ano. Muito bem, e depois temos por fim peixes, não é? Que é o último. Ainda não, os aquarianos. Faltam os aquários? Então, mas eu estou a saltar aqui assim, valha-me Deus, o aquário, claro. Os aquarianos chegam-nos com a energia geral, a carta das cegonhas, vai falar de mudanças, de transformações, eles ao longo do ano vão ter muita energia de movimento. Portanto, as novidades vão surgir e eles poderão sentir que não param quietos ao longo do ano todo. Portanto, a necessidade de se focarem às vezes no presente terá que ser um grande objetivo para eles. Na parte do amor, surge a carta a foice,
pode significar que eles, durante este ano, vão ter que ter ainda mais cuidado a nível da comunicação. Por vezes eles não são muito bem entendidos, utilizam nem todo o mundo à volta deles os entende bem, não é? Porque eles têm às vezes uma forma de pensar muito característica, depois criam-se dificuldades de entendimento e este ano ainda mais é esse o conselho, porque poderão tão mais com essa tendência. Portanto, criarem às vezes mal-entendidos, de criarem cortes com a pessoa que tem ao lado, criarem problemas com a pessoa que tem ao lado sem necessidade. Portanto, há aqui que tentar contrariar um bocadinho a tendência e fazer a transformação em termos de comunicação e de atitudes. Na parte de preço, estou a falar com as crianças, faz-me lembrar quando eu era professora que dizia que tinha que mudar as atitudes. Os aquarianos têm que tentar fazer esta transformação. Na parte profissional, surge-nos a carta ao urso, que significa que será um ano muito positivo em termos de crescimento, de evolução, poderá até haver progressões na carreira, em termos de negócios estão muito favorecidos. Aquilo em que eles se focarem, eles vão ser bem-sucedidos. Eles vão aproveitar as oportunidades, as tais mudanças que vão surgir, as novidades. Isso será excelente. A única questão é mesmo ali a parte do amor, as palavrinhas. As palavrinhas, enfim, moderadas e contidas. Na parte da saúde, por fim, surge-nos a carta ao cavaleiro que vem falar de fragilidade em termos de membros inferiores. Por fim, temos os peixes. Agora sim, os peixinhos. Então. Os peixinhos. Então temos, com a energia geral, tirei 3 cartas, que tentar perceber o que é que isto significava. Surge-nos a carta o homem, a montanha e o livro. Esta carta, o que é que significa? Significa que durante este ano estes livros poderão sentir por vezes alguma sensação de algum bloqueio, sentir que muitas vezes vão engolir um bocadinho as emoções, não se expressarem. Portanto, há que tentar contrariar um pouco esta tendência, porque isso não fará nada bem. Portanto, poderão tentar, quando sentirem os bloqueios, tentarem dar a volta por cima, tentarem perceber como é que podem fazer diferente, tentarem expressar-se, não esconder tanto os sentimentos e as mágoas. Portanto, há que tentar libertarem-se, abrirem-se mais e contrariarem a tendência, porque é para isso que as cartas nos ajudam. Na parte do amor, surge a carta ao buquê, que vem falar aqui de períodos bons, positivos, de romantismo, tanto para quem tem um relacionamento, para quem está solteiro. Esta carta vem falar de convites, novas oportunidades que poderão surgir. A nível profissional, prevêem-se mudanças, muitas alterações constantes e lá está a capacidade que eles vão ter que se adaptarem às mudanças. Podem ser positivas se bem aproveitadas e há que olhar para elas como ótimas oportunidades para crescimento e não com aquele lado mais de meu Deus, do trabalho não o que é que vai acontecer, o que é o desconhecido, o medo do desconhecido pode surgir. Há que tentar contrariar isto. E por fim, a parte da saúde e do bem-estar. Vem falar de fragilidades também, em termos de coluna, de costas, de postura. Aliás, há aqui alguns aspectos que percebi, Sofia, que eram realmente... Há vários comuns, mas houve cartas que se repetiram várias vezes, nomeadamente a do urso, foi uma carta que saiu muitas vezes. Este tarô é um tarô diferente daquele que nós estamos habituados a ouvir, não é? Exato, é um baralho Lenormand, era o baralho utilizado por uma cartomante francesa da época de Napoleão, a Madame Lenormand. É um baralho que é mais preciso do que o tarô. Eu gosto muito de tarô, não é? E até tenho um livro escrito. Mas este aqui conta muitas histórias, conta muitos pormenores e é simples e é bonito. Sou suspeita, não é? Claro, obviamente. Mas é um baralho muito bonito. Mas é um baralho que acaba pelo tipo de cartas que utiliza de conseguir ser mais rico nas respostas. Mais rico, mais preciso. Ele conta a história toda. É aquele, enquanto o tarô nos pode dizer vai haver uma transformação, vai haver uma mudança rápida, ele diz qual é que é a mudança, quando é que ela vai acontecer, qual é que é a pessoa que vai ter connosco e que vai criar a oportunidade de mudança. Chega essa precisão toda. Chega. A carta que vamos receber, se vamos gostar da carta, se não vamos gostar da carta, se a carta fala de dinheiro, se é uma carta de amor, inclusivamente, se é um convite profissional. Diz logo se vamos aceitar, se não vamos aceitar é muito escovilheiro, como costumam dizer. Mas nós há pouco, antes de começarmos o programa, estávamos aqui a conversar um bocadinho as duas e estava a Sofia a dizer que, enfim, o que às vezes preocupa é quando as pessoas, por exemplo, numa consulta, enfim, com as cartas, ouvem aquilo que é dito como uma sentença e não percebem que elas têm o seu livre-arbítrio para, com essa informação, fazer diferente do que estão a ouvir. Exatamente. E que isso assim é que a deixa um bocadinho... às vezes deixar um bocadinho preocupada, não é? Exatamente. As cartas são para nos darem pistas sobre algo que pode realmente acontecer, mas que nós temos o livre-arbítrio para fazer escolhas e para transformar. Claro. Ou seja, se nós percebemos que não estamos num bom caminho, então nós temos o nosso livre-arbítrio precisamente. As cartas vêm-nos dar este espaço. Sentença. Não é uma sentença. Não é uma sentença. Não.
É uma orientação. É uma mesmo. orientação, até porque as previsões acabam por ter mudanças de acordo com as nossas escolhas, não é? As nossas e das outras pessoas que também estão Claro. lá à nossa volta, que também Exatamente. influenciam a nossa vida. Bom, Sofia, para já muito obrigada, obviamente, Obrigada por nos trazer eu aqui as pelo convite. previsões para os vários signos. Desejo, sei que Gêmeos não é assim espetacular. Mas eu vou fazer por isso, eu vou fazer Ora, a é isso que eu mudança. ia dizer, vai fazer as mudanças e vai com certeza correr muito bem. Muito Claro que obrigada sim, e um ano muito obrigada feliz. eu. Muito obrigada. Bom Um ano. aplauso para a Sofia. Obrigada.